Olá, bom dia. Hoje é sábado, 10 de janeiro de 2026 e o assunto hoje é um assunto que eu gosto de tratar e que tem a ver com o meu trabalho como psicoterapeuta, né? Então é isso. Então, bom dia mais uma vez. Meu nome é Willis, eu sou psicoterapeuta, psicanalista. E gosto muito de tratar de assuntos comportamentais, nas mais diversas áreas, né? Estou aqui no grupo da autoestima para compartilhar com vocês, então, um pouco desse conhecimento e dessas vivências. A análise transacional é um método terapêutico criado por Eric Berne e por alguns outros aí também, né? Então são vários, mas ele é o principal, digamos assim, o precursor da análise transacional, que foi aí um psiquiatra, psicólogo, né? Canadense, americano. Aliás, tinha dupla personalidade, dupla nacionalidade, fala personalidade, né? E a análise transacional é um método, então, que muitos chamam, alguns chamam, né, de neo-freudiano, porque ele vem depois, né, vem depois do Freud, assim como outros. Então, que o Freud, como todo mundo sabe, é o precursor da psicanálise. Mas a partir daí vieram outros métodos analíticos e terapêuticos. A análise racional, então, como eu falei, traduzindo aí o próprio nome, é uma análise das transações, quer dizer, das convivências e relações entre as pessoas, certo? Eu trabalhei muitos anos com esse método, com muito sucesso, inclusive, né? Fez parte de uma metodologia que eu trabalhei durante muito tempo em psicoterapia. E hoje eu vou falar para vocês de uma parte dessa análise transacional. Vou falar hoje a parte um, que é uma parte mais extensa, né? Mas vou falar diretamente dos elementos denominados impulsores. Vamos traduzir isso. Primeiro que é importante entender que a gente, desde a infância, indivíduo, a pessoa, nós, embora muita gente não gosta de admitir isso, né? Porque existe uma espécie de tabu, né? Às vezes as pessoas não querem falar de algumas coisas, então criam, né, algumas barreiras. Mas a verdade é que desde que nós nascemos, nós somos carentes de atenção, certo? Desde o nascimento, nós, até enquanto bebê, crianças, nós estamos em busca aí daquilo que a gente chama de aceitação, de validação. Nós estamos em busca de sermos importantes para alguém. A princípio, para os pais, né? Para os nossos pais. E depois isso se espraia pela sociedade, pela família, etc. Então, nós somos carentes de atenção. Essa é a grande verdade, tá? Nós precisamos de atenção, todos nós. Aquele que diz que não precisa está mentindo, na verdade, né? Ou então não sabe. A ignorância também leva a gente a não acreditar em uma série de coisas que são importantes.
Então, nós estamos sempre em busca daquilo que a análise transacional fala, que é em busca de carícias, em busca de afetos. Nós estamos sempre buscando afetos. Por isso que fala-se, tem aquele, né, o chavão aí, né, da carência afetiva. Porque nós somos carentes afetivos. Como eu disse, muita gente não gosta de admitir isso. Ah, não, eu sou autossuficiente. Ninguém é autossuficiente. Ocorre que, então, a gente busca caminhos para ser atendido. Quer dizer, a gente quer ser atendido nas nossas necessidades e principalmente nessas necessidades afetivas. Então, a gente, na medida que vai crescendo, a gente vai formando aí um escopo, né, de necessidades e também a gente acaba se submetendo a alguns padrões, né, para obter essa aceitação, esse afeto, para sermos, vamos falar bem claro, para sermos amados, queridos, gostados, né? Todo mundo quer ser amado. Todo mundo. Se alguém não quer ser amado, isso aí é uma disfunção. É algo disfuncional, né? E nós, seres humanos, somos praticamente, não é definitivo, não, mas nós somos seres disfuncionais, tá? A gente não funciona 100% corretamente, digamos assim, tá? Então, o que que acontece? Então, vamos pegar a coisa no sentido de que então nós ficamos procurando meios para chamar a atenção, para termos atenção, para sermos queridos, para sermos amados, para sermos valorizados. Então nós ficamos buscando coisas. E aí a gente acaba internamente, tá? Desenvolvendo aquilo que nós chamamos de impulsores, tá? Hoje nós vamos falar de alguns, não vamos falar de todos, mas na outra parte a gente complementa. Então, vamos falar desses impulsores, quer dizer, formas, digamos assim, vamos dizer que a gente pensasse, dissesse assim, como é que eu vou obter a atenção que eu preciso, né? E devido à nossa formação ou educação, ou até mesmo deseducação, nós acabamos desenvolvendo internamente alguns impulsores. Quer dizer, vem para nós algumas mensagens no sentido de assim, ó, se você fizer isso, você vai ser aceito, você vai ser querido, você vai ser amado, todo mundo vai gostar de você, todo mundo vai te admirar, coisas assim. E esse primeiro impulsor que eu vou falar, ele vem como mensagem. E o impulsor é uma mensagem que vem do inconsciente, tá? Ele vem e diz para nós o quê? Olha, se você for perfeito, todo mundo vai gostar de você, todo mundo vai dar todo o afeto que você precisa. E aí, então, esse é o primeiro impulsor. O impulsor, ele leva o indivíduo a comportamentos impulsivos. Já diz impulsor que impulsiona, né? E estes comportamentos, eles passam a ser até compulsivos, tá? Impulsivos, compulsivos. Quer dizer, o tempo todo você vai estar focado nele como elemento de busca de aceitação. Então, você acaba criando internamente, né, esse primeiro impulsor, que é o que ele traduz no quê? Traduz na seguinte frase: seja perfeito. Seja perfeito. Então, o entendimento é de que
Se você for perfeito, todo mundo vai te amar. Todo mundo vai dar o afeto que você merece. E aí você vai. Então, você vai na base do seja perfeito. Tá? Você acredita, veja bem, a pessoa acredita, mesmo que inconscientemente, ela acredita que se ela for perfeita, então todo o afeto ela vai receber. E aí ela vai então entrar nesse comportamento compulsivo de querer ser perfeito. Né? E aí vocês prestem atenção porque na verdade ninguém é perfeito. A perfeição, como já dizia eu, Gilberto Gil, né, na música lá, numa música, né, quer dizer, a perfeição é uma meta, né? É isso. A perfeição é uma meta. Mas é só a perfeição ela é relativa, tá? Qualquer pessoa, por mais que a gente se considere perfeito, ela é perfeita no sentido relativo. Ninguém é perfeito, tá? Então, veja bem, você vai ficar perseguindo. Presta atenção, porque isso acontece com inúmeras pessoas. Então, a pessoa vai ficar perseguindo a perfeição. E vai ficar correndo atrás da perfeição. É como se fosse um cachorro correndo atrás do rabo. Então, vai tentar ser perfeito. E aí é que entra o desequilíbrio. Porque quando você não consegue ser perfeito, você cria ansiedade, você se estressa, você sai do equilíbrio. Né? Então você fica nessa busca da perfeição. Daí que você vai criar para você, e as pessoas criam muito, essa coisa de, da frustração. Então, tudo aquilo, cada vez que você não receber a atenção merecida, você vai dizer: eu não estou recebendo esse afeto, essa validação, porque eu não sou perfeito. Então, vai causar sofrimento, desconforto emocional. Muitos dos nossos desconfortos são provenientes disso, de a gente querer ser perfeito para poder ser aceito. Essa coisa da aceitação. E essa aceitação, ela é externa, tá? A gente fica buscando aceitação nos outros, fica buscando aceitação no mundo. Então, seja perfeito, tá? Isso vamos falar, é neurótico. Aí é um princípio de uma neurose, né? Fica ansioso, tal, tentando ser perfeito e se frustrando e não recebendo o afeto que pensa merecer, e então você entra em parafuso, você se desgoverna. Então veja bem, esse é bom prestar atenção porque isso é uma coisa analítica, né? Você precisa se autoanalisar. Será que você não está nessa de querer ser perfeito? Né? Está sob o comando do seja perfeito? Será que você não está nessa? Tem que se perguntar. Porque aí você começa a descobrir, né, que você tem comportamentos compulsivos e impulsivos, né? Então, seja perfeito. Não existe. Então, esse não é um caminho bom para buscar aceitação, para buscar afeto, etc. Tá? Então, aí você vai ter que compreender que a perfeição não existe e que só existe uma perfeição relativa. Quer dizer, você pode. Já vou falar, eu ia tratar primeiro dos impulsores, mas eu já vou falar uma coisa. O contrário do seja perfeito é o quê? Na verdade, você precisa, se você tem um impulsor que te empurra,
né? Seja perfeito. Você tem que achar um mecanismo para sair desse impulsor. E como é que você sai de um impulsor? Arrumando aí, veja bem, eu estou falando uma linguagem simples, tá? Arrumando aí um permissor. O que significa isso? Você tem que se permitir não ser perfeito. Entendeu? Você se permitir não ser perfeito. Porque no impulsor seja perfeito, você não se permite ser imperfeito. Você não se permite errar. Então, toda vez que você erra, você sofre. E cada vez vai sofrer mais, porque vai errar mais. Todos nós erramos. Tá? A gente, o erro é o aprendizado do acerto. Então, a gente tem que prestar atenção. O permissor, tá? Eu estou falando da parte contrária. Do seja perfeito é não seja perfeito. O que significa isso? Faça o seu melhor. Apenas isso. Você só pode fazer o seu melhor. Não o melhor imaginável, não o melhor, né, fantasioso. Não, você só pode fazer o seu melhor. E pode, logicamente, ir se aprimorando para fazer cada vez mais o melhor. Entende? Isso é simples. Fazer o seu melhor. Então você joga fora essa tensão de ser perfeito. Se eu me permito errar, eu me libero. Eu errei hoje, tá? Mas amanhã eu acerto. Então você começa a entender que você é um indivíduo em busca de perfeição, mas não a perfeição suprema, tá? É uma perfeição relativa. Então, é importante entender isso, que você tem que se permitir errar. Ao invés de você ficar se comiserando, sofrendo, né? Porque errou, você vai buscar na próxima ação acertar. É simples, né? Existem vários ditados, né, que a gente, para acertar, a gente aprende, a gente aprende errando. Muita gente, acontece isso com todo mundo. A gente aprende muito com os erros. Nós não podemos ficar estacionado nos erros, naquilo que a gente fez e não conseguiu. Se a gente entra nessa de, eu não consigo, eu não posso, você errou uma vez, então você acha que você vai errar todas as vezes? Não. Você vai aprender a melhorar a sua qualidade de acertos. Você vai aprender a melhorar a qualidade das suas condutas, das suas ações, dos seus fazeres. Entende? Então, esse seja perfeito, ele é massacrante. Ele é massacrante. Por quê? Porque você fica, sabe, numa situação incômoda quando você cobra de si mesmo acertar tudo. Porque seja perfeito é isso, você não pode errar nunca. Lógico que você tem que se permitir errar. Você tem que falar até com você mesmo. Eu me permito errar, tá? Mas eu quero melhorar. Eu vou melhorar. Você tem que conversar com você, sabe? Com esse eu interno, a gente chama de eu interior. Você tem que conversar com esse eu interior. Hoje eu errei, mas amanhã eu vou fazer melhor, amanhã eu vou acertar. Então você tem que trazer para dentro de si estas mensagens, que são afirmativas. Eu posso fazer melhor. Ao invés de você ficar
Ah, mas eu não consegui, tal, tal, tal. Eu posso fazer melhor. Eu já contei alguma vez sobre exemplo pessoal, né? Já falei, por exemplo, em relação a concursos públicos. Então, a primeira vez que eu fiz um concurso público, nossa, eu fiquei frustradérrimo, tá? Tipo, me sentindo incompetente, me sentindo uma coisa. Depois eu fui analisar e fui ver que eu tinha era que melhorar. Se eu queria passar num concurso, eu tinha que melhorar. Eu tinha que estudar mais, eu tinha que aprender mais. E aí eu fui e errei várias vezes, quer dizer, eu não passei, não passei em um, dois, três concursos que eu fiz, né? Concurso público para o Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, e outras coisas. Então, eu aceitei veja bem, eu aceitei que eu era imperfeito. Eu aceitei que eu não sabia tudo. Eu aceitei que eu sabia pouco. Então, eu tomei a decisão de me preparar melhor para os próximos concursos, certo? Até que chegou um momento que eu estava bem preparado e passei no concurso público, ok? Então, esse é um exemplo. A gente precisa entender essa questão de que você não é perfeito e de que nós somos, né, indivíduos em busca de perfeição, quer dizer, em busca de melhoramento, em busca de aperfeiçoamento. Nós somos pessoas assim, todos nós. Ninguém é perfeito, já disse. Então, vejam bem que é preciso, para vencer esse primeiro impulsor que eu estou falando, para vencê-lo, você tem que aprender a não se submeter a ele de forma assim irracional, porque daí você vai pagar um preço por isso, né? Que é tipo assim, eu vou ficar mal, né? Eu não sou perfeito, não consegui fazer isso, então nunca mais eu vou acertar. E isso não é verdade. Nós somos seres em evolução e somos seres, criaturas, pessoas, indivíduos em busca da perfeição, quer dizer, em busca do aperfeiçoamento. Como eu disse, veja bem, então a diferença em busca da perfeição absoluta de em busca do aperfeiçoamento, quer dizer, do melhoramento. Eu tenho que estar sempre melhorando, entendeu? Então, esse é um elemento que as pessoas não conhecem, esse elemento, porque elas falta conhecimento. A gente precisa de conhecimento para compreender quem nós somos, o que nos limita e aquilo que nos faz avançar. Nós temos que entender tudo isso, tá? E para isso conhecimento é bom, tem que ter conhecimento. Hoje existe uma situação onde que as pessoas querem driblar a ignorância, mas sem conhecimento. Querem fórmulas prontas. Por isso que existe esse pessoal enganando aí, né? Principalmente na internet, no YouTube. Por isso que existe esse tal dos CEOs, né? Quer dizer, esses motivadores aí, etc., que eles vivem disso, mas são conhecimentos muito rasos. Quer dizer, as pessoas ficam tentando driblar a ignorância, né, através de algumas, digamos, facilidades que alguém oferece e que não dura muito. Então é preciso buscar maior compreensão de si mesmo para você entender o seu limite e entender que você pode sempre superar limites. Não é entender o limite e ficar estacionado.
É compreender que você pode superar qualquer limite que venha se opor aí às suas buscas. Compreende? Então eu vou ficar por aqui hoje nesse impulsor e no próximo eu continuo falando dos outros impulsores. Eles são uma totalidade de 5, tá? Então esse é o primeiro. Seja perfeito. Isso está dentro da mente da pessoa, né? Através do inconsciente, tá? Isso não é uma coisa racional, dizer, eu decidi agora que eu vou ser perfeito. Não. Você segue um padrão que foi aí construído, né, durante a sua fase de evolutiva, sua fase educativa, etc. A única, com certeza, faltaram alguns elementos para que você compreendesse, né, como é que funciona o seu lado aí psíquico, ou como alguns dizem, psicológico, né? Então, é isso aí. Esse é o primeiro impulsor, tá? Então, seja perfeito. Não é bom, tá? Você tem que aprender a se permitir a errar. Se permitir a fazer, a ter várias tentativas. A fazer várias tentativas. Até você acertar. Na medida que você vai aprendendo, que você vai se aprimorando. Não é obrigatório ser perfeito. Tá? Você tem que se permitir. Essa é uma questão que entra aí para cada impulsor, tá? Existe um permissor, né? Então, esse permissor você que cria. Então, você se permite errar. Ah, eu errei, tal. Tá? Então, mas eu vou acertar na próxima, eu vou aprender mais. Eu preciso aprender mais, eu preciso me aperfeiçoar. É isso, tá? Então ficamos assim hoje. No próxima live eu dou continuidade a este assunto, tá ok? Se você gostou, você deixa aí o seu like. Se você estiver vendo meu vídeo no YouTube, deixe o seu like, faça o seu comentário, o que que você entendeu, o que que você não entendeu. Pode fazer as perguntas que quiser, e eu no próximo eu responderei, ok? Então é isso aí, gente. Paz e luz para todos vocês e até a próxima.